Brasília, a gente muda de assunto por aqui, mas fala do presidente americano Donald Trump. Aconteceu nesse fim de semana, começou no domingo, propriamente terminando hoje no Rio de Janeiro a cúpula dos BRICS, nesse grupo que reúne alguns países, nessa cooperação entre nações. Houve ali entendimentos, falas de líderes que foram entendidas como Donald Trump como medidas anti-americanas, anti-Estados Unidos. E aí Trump fez alguns posicionamentos e de assuntos que não são diretamente ligados ao que foi discutido na cúpula, mas que envolvem o Brasil. E aí, pela primeira vez, o presidente americano saiu em defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro. A gente vai colocar até na tela uma declaração que ele fez na rede social dele, a Truth Social, falando que o ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro é perseguido, ele precisa ser deixado em paz. O político do PL, a gente lembra, está inelegível e é acusado de uma tentativa de golpe de Estado. Na sua tela, eu vou descrever aqui, ele diz: o Brasil está fazendo algo terrível no tratamento ao ex-presidente Jair Bolsonaro, eu tenho assistido, assim como o mundo inteiro, enquanto eles não fazem nada para além de persegui-lo dia após dia, noite após noite, mês após mês, ele não é culpado por nada, exceto por ter lutado pelo povo. É uma acusação muito grave do presidente Donald Trump, que acusa o judiciário de perseguir o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, uma interferência do presidente americano que, se fosse o contrário, jamais aceitaria uma interferência partindo de um governo de um outro país em relação ao que acontece dentro dos Estados Unidos. E essa fala tão contundente, uma fala que, na verdade, ele postou, né? Mas esse posicionamento tão contundente de Donald Trump e pela primeira vez em público fazendo uma defesa do ex-presidente Bolsonaro gerou uma reação do presidente Lula. Inicialmente, o governo chegou a cogitar não responder. A ministra Gleisi Hoffmann foi quem também havia postado por Twitter uma resposta dizendo que o Brasil não é subserviente aos Estados Unidos, que só era subserviente na época do Bolsonaro, que batia continência para os Estados Unidos sem dar importância aos interesses do Brasil e dando importância aos interesses americanos. Mas, após essa resposta da ministra Gleisi Hoffmann, o presidente Lula falou e respondeu ao presidente americano. Vamos ouvir. Nós somos países soberanos. Se ele achar que ele pode taxar, os países têm o direito de taxar também. Existe a lei da reciprocidade. Eu acho muito equivocado e muito irresponsável um presidente ficar ameaçando os outros em redes digitais. Sinceramente, tem outras coisas e outros fóruns para um presidente de um país do tamanho dos Estados Unidos falar com outros países. As pessoas têm que aprender que respeito é bom. Respeito é muito bom. A gente gosta de dar e gosta de receber. Bom, essa fala do Lula foi diretamente a resposta à fala, respondendo à fala de Trump sobre taxar em 10% os países que se alinharem a essas políticas do BRICS. E aí os jornalistas, nessa coletiva de imprensa agora à tarde, insistiram e perguntaram sobre a postagem feita por Donald Trump. E Lula respondeu. Vamos ouvir. Esse país tem lei, esse país tem regra, e esse país tem um dono chamado povo brasileiro. Portanto, dei palpite na sua vida e não na nossa. Bom, então aí a resposta do presidente Lula ao presidente americano. Túlio Amâncio acompanha esse episódio, mais um episódio aí que, de alguma forma, pela primeira vez, falando publicamente de Bolsonaro, é um abalo mais, digamos, forte nas relações Brasil-Estados Unidos, e o Túlio está chegando com a gente aqui com as informações. Túlio, as relações nunca estiveram amigáveis, nunca estiveram próximas, desde a chegada de Donald Trump à Casa Branca, mas quando ele resolve publicamente, de uma forma muito contundente, defender o ex-presidente Bolsonaro, daí pisou no calo do presidente Lula, né? É isso, Adriana. Boa tarde a você, ao Renato, todo mundo que está entre nós. A relação pessoal entre Lula e Trump, de fato, é uma relação que nem existe, né? O que existe é a relação dos dois estados, e mesmo depois de anúncios de taxação, anúncios que foram adiados, etc. e tal, a relação dos dois estados, de forma pragmática, Brasil, Estados Unidos, uma relação que vem acontecendo, vem correndo como sempre foi, né, nos últimos 100 anos.
há uma proximidade, há um mercado pujante entre as duas nações, mas a relação pessoal entre Lula e Trump é nítido que um não vai muito para a cara do outro, mas nenhum tinha atacado o outro. Não que Trump tenha feito isso dessa vez, mas a partir do momento que ele toma partido de Bolsonaro, ele acaba se posicionando contra Lula dentro dessa disputa que existe entre o atual presidente e o ex-presidente. O Trump ele não citou o judiciário brasileiro, mas para quem sabe ler um pingo é letra, tá claro. Eu conversei até com o ministro do Supremo agora há pouco, por mensagem. Ele me disse que todos entenderam o que Trump disse, mas que os ministros do Supremo decidiram que não vão se manifestar, justamente para não dar muita trela para o que ele está dizendo. A ideia inicial da comunicação do presidente Lula é que fosse só o post que ele fez no X, que ele diz o seguinte: a defesa da democracia no Brasil é um tema que compete aos brasileiros, somos um país soberano, não aceitamos interferência ou tutela de quem quer que seja, possuímos instituições sólidas e independentes. Ele segue nessa linha. É o que ele ia falar, ia ser somente isso no X. Quando ele foi para a coletiva de imprensa no BRICS, segundo uma fonte que está com o presidente Lula, a ideia era ele recusar responder perguntas sobre isso. Tanto é que no começo dessa resposta que a gente acabou de ouvir, ele fala assim: eu não vou me manifestar sobre o Trump. Mas, papapá, ele fala isso que ele falou, que a gente ouviu. Ele não se segurou, de fato foi mais forte do que ele. Se de um lado temos o presidente Lula enfurecido, ficou bravo com essa fala de Trump, temos o ex-presidente Bolsonaro em êxtase, tá? Depois da publicação de Trump na rede social, eu liguei para o Bolsonaro, conversei com ele, de fato estava muito feliz, deu para ver pela voz, estava muito animado. Ele me disse que não esperava que essa publicação fosse ocorrer hoje, mas que esperava sim que em algum momento ela fosse acontecer. Afinal de contas, o Eduardo Bolsonaro, o filho dele, está morando nos Estados Unidos, se afastou, né, do mandato de deputado, e tem um grupo de direita, de extrema direita, que está ali fazendo as negociações, as tratativas para que Trump se manifeste mais veementemente pró-Bolsonaro, e acabou que aconteceu essa manifestação hoje. Depois nós conversamos pelo WhatsApp, ele me mandou um áudio, a gente vai ouvir o que o Bolsonaro disse sobre essa publicação do presidente norte-americano. Recebi com muita alegria esse texto do presidente Trump. Fui presidente com ele por 2 anos. Tivemos um excelente relacionamento. Tenho um profundo respeito por ele, da forma como ele me tratou, como tratou o Brasil. Naquela época eu queria taxar o aço aqui, conversei com ele, não taxou. Todos de bom senso têm acompanhado, que é uma aberração jurídica esse processo. Um processo completamente equivocado, longe da realidade. Uma delação premiada com mentiras, com desacertos, com fatos inverídicos. Túlio, Sim. você sentiu a reação aí feliz, enfim, do ex-presidente Bolsonaro, até porque as palavras de Trump são muito semelhantes às que ele usa para falar do processo que enfrenta no STF, se dizendo perseguido, se dizendo vítima de uma armação. Então, o discurso usado por Donald Trump, as palavras são muito semelhantes às que o Bolsonaro usa para descrever o processo que enfrenta. E, por outro lado, a gente viu na entrevista coletiva o presidente Lula bastante irritado. Não conseguiu segurar, né? Mais forte do que ele, como você disse, e acabou respondendo. Agora, do ponto de vista do governo, do Estado brasileiro, haverá alguma reação? Tem alguma informação de que pode ser chamada a embaixadora do Brasil em Washington, que pode ter alguma atitude oficialmente em relação ao Estado americano? Por enquanto, não. Eu conversei com algumas fontes do Itamaraty. Está todo mundo muito voltado para o BRICS. O BRICS está sendo finalizado agora, lá no Rio de Janeiro, e a informação que eu tenho de momento é que não, que nada será feito, que é melhor deixar isso quieto para não escalar nesse momento onde as coisas podem ficar piores caso seja tomada uma atitude como essa, como convocar a embaixadora do Brasil nos Estados Unidos ou vice-versa, né? Então, no momento, o posicionamento do Itamaraty é de não tomar nenhuma medida. Mas a gente sabe que quando as coisas vão maturando, vão sendo analisadas de uma forma diferente, a diplomacia tem um tempo diferente do que o tempo até dos jornalistas ou
ou da política, então a gente pode esperar que talvez ocorra algo, mas de momento a diplomacia brasileira não vai agir nem contra Trump, nem contra os Estados Unidos, a fim de não escalar mais essa disputa que acabou acontecendo meio que de surpresa nessa segunda-feira, Adriana e Renan. Tá Obrigado, certo, Túlio. Túlio. Obrigada, viu? Bom trabalho aí. Valeu, até mais. Valeu, um abraço.